E já estamos de volta ao vivo e em cores. Obrigado pelo carinho, é bom demais estar com você, é bom demais ter você também conosco nessa programação, em especial, é claro, neste programa Vida e Saúde, hoje falando sobre problemas respiratórios. Isso mesmo, problemas respiratórios, rinite, sinusite, asma, bronquite, tudo isso. Também estamos recebendo uma grande especialista, a doutora Fátima Marciano, pediatra, pneumologista infantil. Você está chegando agora, sabe quem é? Pediatra, pneumologia infantil, especialista em tuberculose infantil e professor da Faculdade de Medicina da PUC Campinas. Aceitou nosso convite e brilhantemente está aqui respondendo todas as perguntas. Aliás, eu queria fazer uma pergunta para a doutora aqui. Doutora, quem é Anita, Regina e Angelina? Aliás, Anita, Regina e Dona Angelina. A Dona Angelina é minha mãe. A Dona Angelina é sua mãezinha? A Regina é minha irmã e a Anita é minha filha mais nova. Eu perguntei aqui porque estão as três aqui acompanhando o programa em cada bloco, no intervalo. E a plateia, tá bom? Faz até ola aqui, gente, né? Que maravilha. Bem-vindo, Dona Anita, Regina e Angelina. Deus abençoe vocês, viu? Parabéns pela filha, pela mãe e pela irmã, né? Parabéns de coração aí, viu? Ô, doutora, aqui, olha só, o fã-clube chegando, eu gosto tanto desse momento, o fã-clube chegando. Olha, ela é paciente da doutora, está feliz em vê-la no programa, com o Frei passando suas experiências. Aproveita para agradecer, foi muito importante em seu tratamento, gosta demais da doutora Fátima. É de Campinas, é queridíssima, obrigado, viu? Mirela Machado Marconado, né? Marconato, é uma Marconato. Menininha que está há anos comigo no consultório. Ah, é? Mesmo, uma linda. Mirela, um beijo para você, Deus abençoe. Muito obrigado por ter essa gentileza de escrever o e-mail aqui, o seu comentário. É muito bom elogiar o doutor, já o médico, assim, porque faz parte da nossa história, da nossa vida, né? Todo mundo quer saúde, né? Doutora, que maravilha, parabéns. Você conhece a doutora? Pode mandar o seu e-mail também, viu? E não conhece, está conhecendo agora, encaminhe a sua pergunta, gente. Doutora, vamos lá para Araras, a Luciana Regina Zanfolin, de Araras. Obrigado, Luciana. Gostaria de saber, meu marido Carlos Rogério sente um barulho no ouvido e só consegue dormir com algo ligado, como rádio, televisão. Já esteve no médico e não consta labirintite. O que devo fazer? Qual médico devo procurar? Esse barulho, esse zumbido aí no ouvido do marido da dona Luciana, doutora. Bom, eu não sei exatamente o que ele tem, mas eu acho assim, que ele deve procurar um otorrino, conforme ele já está procurando, ou um neurologista. Ok. Não necessariamente o barulho está dentro do ouvido, mas pode estar um pouquinho para trás. Ok. Doutora, vamos lá para Tabapuá, São Paulo. A Ivone Ribeiro de Camargo Pereira. Obrigado, dona Ivone, Deus abençoe. Ela teve uma secreção que desce do nariz para a garganta. Quer saber o que pode ser? Ela toma o Prelone, né, 20 mg. O que é isso para a gente relatar o caso dela, doutora? Bom, é o seguinte, ela deu o nome comercial de um remédio que ela usa, que é um corticoide. Aqui eu faço uma ressalva. O uso contínuo de corticoide pode dar catarata, pode dar glaucoma, pode dar osteoporose, pode mudar um pouco a parte hormonal. Em criança pode dar parada do crescimento, estagnação, aquela criança vai ficando baixinha de tanto usar o corticoide. Então, tudo bem. Em situações precisas, precisa usar. Mas não é para ser usado como se fosse um xarope, como se fosse um remédio para inflamação. Tomem bastante cuidado com o uso contínuo desses remédios. Por isso que aí não pode jamais a automedicação, né? Principalmente os corticóides. Corticóide, ele vai dar uma série de efeitos colaterais. Por exemplo, ele diminui muito a dor e a inflamação. Numa rinite alérgica, cuja secreção escorre por trás, provavelmente ela tem uma rinite associada a uma sinusite, portanto que escorre por trás, a secreção deve estar parada em via aérea. Se ela usar, por exemplo, corticoide, ela tem um alívio. Mas o tratamento de escolha nos quadros repetidos não é tomar o corticoide, sim o corticoide inalatório nasal, que é o spray, que não vai para o sangue e não vai dar os malefícios que esse daria para uso contínuo. Não sei se ela usa contínuo, mas se usa, volte no médico, pare de usar. Ô, doutora, a gente viu na matéria com a doutora Débora, sua amiga, inclusive assim, a asma, e se eu prestei atenção, a nossa repórter falou assim, ó, aquela tosse, ou seja, o que é essa asma? É aquela chiadeira que não sai, doutora, assim, que a pessoa fica ofegante? É um problema no pulmão? O que é? Na verdade, a asma, ela é uma doença da via aérea inferior. Ela é de brônquios, que fica dentro do pulmão. Então, o que é a asma? É uma doença inflamatória crônica que aparece em algumas pessoas e tem uma herança genética, normalmente.
A asma, ela compromete o brônquio. O que é o brônquio? O brônquio é o que leva o ar para dentro do pulmão, é uma estradinha. Okay. Ela é a estrada que leva o ar para lá embaixo no pulmão oxigenar. Então, a asma é uma doença da estrada. Okay. Então, quando a pessoa que tem asma entra em crise, a estrada fecha, o brônquio estreita e o ar não passa. Okay. Quando o ar passa muito apertadinho, o médico ouve aquele assovio. Okay. Aquele chiadinho é o ar passando bem apertadinho. Okay. Então, o remédio para abrir o brônquio faz na inalação, faz um spray, enfim, abre e melhora. E dentro do brônquio também inflama, então é necessário usar um remédio para desinflamar. São os sprays que a gente usa para desinflamar. Então a asma, ela é uma doença, uma das mais prevalentes no mundo. Quanto mais poluição, quanto frio, ela vem, ela aparece. Agora é época de crise de asma, mas ela é uma doença da estrada. O brônquio está muito fechado, por isso que faz o barulhinho do chiado. E a criança na hora fica ofegante. Mas tem um tipo de asma presta atenção, que não é a asma que chia e que dá falta de ar. Chama tosse como única manifestação de asma. É aquele paciente que não chia nem tem falta de ar, mas muda o tempo, ele desencadeia uma tosse, tosse dias seguidos. Sente o cheiro de uma planta, um pólen, como a Débora falou, bichinho de pelúcia, coisas que tem poeira, desencadeia a tosse e não a falta de ar. Se não for entendido que essa tosse é um tipo de asma, o tratamento às vezes não é feito. E a criança está sempre tossindo, em crise de asma que não chia. Então, nem toda asma chia, nem tudo que chia é asma. Agora, gostei. Doutora, agora a senhora falou da tosse, assim, tem a tosse que é da asma. Ou seja, o que é uma tosse? É um mecanismo que o nosso organismo vai estar reagindo, está sendo atacado, ele quer se libertar de alguma coisa, está sendo atacado? A tosse é um mecanismo de defesa. Ok. Então, quando entra uma impureza, por exemplo, pela via aérea, você desencadeia uma tosse. Ela é um mecanismo de defesa. Agora, quando você entra numa tosse intensa, né, é um mecanismo de defesa e muitas vezes há uma inflamação. Porque o que acontece? Dentro da gente tem uns receptores, são umas tomadinhas. Então, se você tem uma tomadinha, por exemplo, na garganta, e cai lá um alérgeno qualquer, ele entra naquela tomadinha e desencadeia a tosse. O remédio que a gente toma para parar a tosse, ele diminui o estímulo do receptor. A tomadinha é como se você tampasse, eu melhoro a tosse. Então, em todos os lugares que você desencadeia a tosse, que é via aérea, tem esses estímulos, que são os alérgenos, que o ar frio desencadeia a tosse. São estímulos neurológicos, que vão lá certinho no lugar que estimula o receptor. Mas é um mecanismo de defesa. Doutora, quando a gente percebe que o tempo vai mudar, ou a gente entra numa estação que o tempo vai mudar, as temperaturas vão baixar, a gente começa a se entupir aí daqueles efervescentes, vitamina C, ou aí sucos cítricos, etc., limonada, laranjada, tudo tem vitamina C. Eu vou tomar, vou antecipar, porque quando chega eu já estou pronto, já estou armado. É correto? Olha, a vitamina C, ela é uma vitamina que entra no circuito das defesas. Então é prudente que a gente tenha um teor adequado de vitamina C. Não esquecer que tudo que é excesso de vitamina C sai pelo xixi. Então a gente não guarda ela. Então uma das grandes causas de induzir a cálculo renal é excesso de vitamina C. E pessoas que já tiveram cálculo renal ou crianças cujos pais têm cálculo renal, a gente não deve dar muita vitamina C, nem muito alta dose, nem muito tempo, porque pode induzir ao cálculo. Então é muito mais prudente você tomar um suco de acerola, um suco de laranja, não no inverno, mas todos os dias ou com muita frequência, do que você começar um dia antes do inverno, começar a tomar um monte de vitamina C, né? Mas ela faz parte do seu circuito de defesa, né? Agora, por exemplo, o quiabo é uma das maiores fontes de vitamina C. Então, comer uma carne com quiabo, um frango com quiabo, é excelente. E não só tomar a laranja, a acerola. Então, temos fontes outras de vitamina C. Receitas ao vivo aqui, viu? No Vídeo Saúde aqui. Que maravilha. Doutora, a gente foi também às ruas e a gente foi ouvir também as curiosidades, as inquietações, as perguntas. Aqui o povo tem voz, o povo tem vez, o povo pergunta.
doutor, meu nome é Cleide, eu gostaria de saber do senhor se a asma pode ser provocada por um fator emocional. E aí, doutora, tem um fator emocional que pode desencadear a asma ou a pessoa fica mais vulnerável porque está abalada emocionalmente? Não. Existe a asma desencadeada pelo frio, existe a asma desencadeada pelo pólen, né? Existe a asma desencadeada pelo exercício físico, são aquelas crianças que durante um exercício físico na escola entram em crise de asma e têm que parar o exercício. Existe a asma desencadeada pelo estresse, quer seja alegria ou tristeza. A criança ganha um presente de aniversário e fica muito feliz. De repente, naquela mesma madrugada, ela desencadeia uma crise de asma. É a asma desencadeada por estresse. Então, a asma do estresse, a asma do exercício, elas têm mecanismos semelhantes. Essas não são alérgicas e têm remédios próprios para controlar. Porque é muito ruim uma pessoa, às vezes, vai fazer uma entrevista de trabalho amanhã. Desencadeia uma asma por estresse horas antes da entrevista. Nervosismo, ansiedade. Ela não forja a asma, ela não finge que tem falta de ar, ela entra em crise de falta de ar mesmo e tem remédios próprios para a asma do estresse. A pessoa pode ter ao mesmo tempo rinite, sinusite, asma, pode várias complicações ao mesmo tempo ou a doença é generosa, uma por vez? Não, não é que ela é generosa, é que é assim, olha, a rinite alérgica são aqueles sintomas de nariz. Eu costumo falar na faculdade, espirra, coça, entope, escorre o nariz. Isso é rinite alérgica. Quem tem e tem frequente, espirra, coça, entope, escorre o nariz, tem rinite. A conjuntivite alérgica coça o olho, fica vermelho o olho. A alergia de pele, que característico da asma, chama dermatite atópica. E o brônquio, que chia ou tosse, chama a asma bronquite, que o povo fala, que é o nome popular da asma. O que nós entendemos por isso hoje? Asma é uma doença que se manifesta em 4 órgãos. No olho, chama conjuntivite alérgica. No nariz, chama rinite alérgica. No pulmão é a bronquite, é a asma. E na pele, a dermatite atópica. É a mesma doença com 4 manifestações diferentes. Em órgãos diferentes. Em órgãos diferentes, mas hoje se sabe. E por que chama rinite alérgica e não chama asma do nariz? Porque na época em que descobriram a tal da rinite alérgica, não se sabia que era a mesma doença. Então, a rinite alérgica, ela poderia chamar asma do nariz se soubessem. A conjuntivite alérgica poderia chamar asma do olho, asma da pele. Mas cada um tem um nome, porque na época não se sabia que era a mesma doença. E 80% dos pacientes que têm asma, eles têm a rinite associada. 20% não tem nada no nariz. A grande maioria começa a asma pelo nariz. A asma começa pelo nariz. Muda o tempo, você espirra, coça, entope, escorre. Daqui 2, 3 dias, você entrou em crise de asma. Vamos falar do entope, doutora. Entope, assim, a pessoa está sem dificuldade de respirar e, enfim, vai ter que limpar o nariz, enfim. E algumas pessoas, eu vou limpar e entra alguma secreção, algum sangue, etc., porque rompeu alguma veinha lá dentro. O que aconteceu, doutora? Você já fez o esforço de limpeza, né? Não, para limpar o nariz é soro fisiológico spray, 1000 vezes por dia. O segredo da rinite alérgica é lavar o nariz. Aquela secreçãozinha clara de ovo, que as pessoas que têm rinite sabem o que é, aquela secreção clara de ovo, ela gruda por dentro do nariz. Mesmo que você jogue o remédio spray, ele não entra se a secreção está lá grudada. Então, é prudente lavar o nariz antes de passar o remédio. E quanto tempo antes? Uns 20 minutos. Porque se você lavar o nariz com soro, e soro é água, né? E jogar o remédio fica aguado. Então, nunca você lava e joga o remédio, dá uns 20 minutos. Agora, entupir o nariz, tem 2 tipos de paciente com rinite. Quem está me assistindo vai se identificar. Tem paciente que tem uma rinite, mudou o tempo, ele começa o sintoma. Quem entope, que não respira, é o noturno. Ele deita na cama, entope, ele não dorme. Ele não dorme porque entope quando ele deita. Mas ele estava bom até ficar de pé. Mas a hora que ele deita, incha a mucosa, ele é o padrão obstrutivo. E o outro padrão é o paciente que espirra, que coça, que espirra o dia inteiro, coça o nariz e se incomoda, ele é diurno. Ele deita e dorme. Então, quem se incomoda mais? O paciente que é padrão obstrutivo. Porque ele deita na cama e não dorme. E no dia seguinte? Ele é irritado, ele é bravo, ele é nervoso, ele não tem paciência com nada. Ele não dormiu nada. Este precisa de tratamento
rigoroso para amenizar. E se você jogar remédio ou lavar com força ou fizer você pode machucar. Então, uma rinite muito intensa ou remédios não adequadamente colocados, você pode romper um vasinho e sangrar. Ok. Mas aí é só lavar bastante com soro, sem problema. Lembrando que um remedinho, um sprayzinho, isso aqui vai depender de cada pessoa. Cada né? pessoa não é um para ter caso. aquele comum no banheiro para todo mundo, padrão família. Não dá, né? Olha, sabe por que não dá? Porque tem remédios sprays para rinite aprovados acima de 2 anos, acima de 4 Isso. e acima de 6. Então, o remédio que é aprovado acima de 6 não pode ser usado numa criança que tem 2 anos e meio. Então, às vezes, você fala, não, mas no meu vizinho o remédio foi excelente. O meu nenê tem 2 anos, eu comprei e usei. Mas ele tem 2, esse remédio é aprovado acima de 6. Ok. Cada spray nasal de corticoide inalatório tem uma idade correta para iniciar. Ok. Acima de 6 pode tudo, todos eles podem. Mas abaixo de 6, alguns não podem. Então, cuidado que se troca o remédio. Ok. Vamos às ruas. Aqui o povo tem vez, o povo tem voz, o povo pergunta. Meu nome é Ginaldo. Olá, doutor. Quem tem asma pode ter animais em casa? Quem tem asma, já foi mais ou menos respondido para a doutora Débora, assim, mas assim, vamos, para quem está chegando agora, até para o nosso amigo aí, pode ter, tipo, animais de estimação em casa, tá? Olha, é uma pergunta boa porque todo mundo pergunta, principalmente com criança, eles perguntam se pode ter um animal de estimação. O que é proibido em asma? Tem 2 grupos de animais que não devemos ter em casa quando você tem um asmático. Ok. São os roedores e os felinos. Então, a gente não pode ter em casa gato, leão, tigre. Não pode. Tá. E não pode ter roedores. Hamster, Hamster. que todo mundo gosta, não pode. Rato, chinchila, coelho, não Ok. pode. Por quê? Porque os 2 grupos são potentes desencadeantes. E o cachorro? É individual. Às vezes a pessoa tem uma alergia ao cachorro, especificamente aquele cachorro, aquele pelo. Mas, de maneira geral, o cachorro não está na lista dos desencadeantes. Mas, às vezes, ele vai num pet shop e volta perfumado. É o perfume, não é o cachorro. Ok. Agora, os gatos são potentes desencadeantes pela saliva. Então, são potentes desencadeantes. Então, felinos, tigre não pode ter, leão não pode ter gato. Ok. Então, tem que ter cuidado com Gato esses 2 grupos. É um felino, né? Doutora, aqui uma pergunta, então, aí, sua bênção, Padre, Deus abençoe. Olá, doutora, meu nome é Ivanildo, da cidade de Planalto, Bahia. Obrigado, Ivanildo, Deus te abençoe, viu, querida? Meu médico me receitou salbutamol. Esse medicamento não é só para quem tem asma. Eu tenho falta de ar e este é o único medicamento que uso. Está correto? Pergunta o nosso amigo Ivanildo. Se o médico receitou é porque está acompanhando, né, doutora? Ele receitou, correto está. E se ele tem falta de ar, também correto está. Mas o que é o salbutamol? O salbutamol é uma bombinha, spray, é um inalatório, para aliviar a falta de ar. Ele não vai tratar a doença, ele não vai prevenir a crise. Mas na hora que você tem falta de ar e usa um spray de salbutamol, em minutos você abre o seu bronco e volta a respirar melhor. Então, usar o salbutamol para alívio da falta de ar é correto. Não usar para tratamento preventivo, né? Não estou prevenindo a próxima, eu estou aliviando a minha crise. Ok, gente, como faz bem a gente perguntar, eu estou vendo assim, até o rostinho da Anitta está assim, tá orgulhosa, essa é minha mãe, que maravilha, né? Tá vendo assim, gente, vai ligando, vai participando, a Rosana Maria Pérez de Avaré, São Paulo, obrigado, Rosana. Minha filha faz uso do medicamento Fluir, né? E faz algum tempo. Gostaria de saber se há contraindicações do uso prolongado deste medicamento. Rosana Maria, lá de Avaré. Fluir, doutor, é um medicamento? Olha, Fluir é um medicamento, sim, é um nome comercial de um medicamento cuja droga chama formoterol. O que é o formoterol? É um broncodilatador de ação longa. O aerolinho, o salbutamol, é um broncodilatador de ação curta. Eu uso, alivio a crise e uso quando eu tenho falta de ar, eventualmente. O Fluir, é o formoterol, ele é de uso prolongado. Você usa de manhã e de noite, ele te mantém continuamente com o bronco ressalva. Ok. Totalmente contraindicado, não deve ser usado Fluir como tratamento único no controle da asma.
porque existe uma série de efeitos adversos colaterais que não são adequados você usar. O correto é você usar um fluir associado a um corticoide inalatório, ou um remédio que tem o componente formoterol e corticoide na mesma cápsula. Agora, usar somente fluir, ela deve voltar ao médico, conversar com ele, porque ela deve estar usando, ela sente alívio na falta de ar, mas ela vai ter um prejuízo de uso contínuo. Então, não é um remédio para se usar à vontade. Que maravilha, gente, como faz bem participar. Você está interagindo conosco, já acessou a nossa página no Facebook ou no portal para responder a pergunta? E quando ataca rinite e sinusite, o que se faz? Qual é o procedimento que você faz? Entra lá, interage conosco. Vou chamar um intervalo, mas eu quero mandar um abraço a um dos melhores fotógrafos desse planeta, desse Brasil, Elias Rodrigues, está aqui, tudo no clique no programa Vídeo Saúde hoje. Nós vamos no intervalo, voltamos já só para você.